ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade. Os versos que completam o livro manifesto do modernismo. Prepare-se para uma chuva de polifonia poética. Vamos lá, gostei. Boa leitura. Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade. Inspiração. Onde até na força do verão havia tempestades de ventos e frios de crudelíssimos inverno. Frei Luís de Souza. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Arlequinal. Trajes de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno. Elegância sutis sem escândalos, sem ciúmes. Perfumes de Paris, Aris. Bofetadas líricas no Trianon, Algodoal. São Paulo, comoção de minha vida. Galicismo a berrar nos desertos da América. O Trovador. Sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras. As primaveras de sarcasmo intermitentemente no meu coração arlequinal. Intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio na minha alma doente como um longo som redondo. Cantabona, cantabona, glorum. Sou um tupi tangendo um alaúde. Os cortejos. Monotomias das minhas retinas, serpentinas de entes frementes a se desenrolar. Todos os simples das minhas visões, buongiorno, caro. Horríveis as cidades, vaidades e mais vaidades. Nada de asas, nada de poesia, nada de alegria. Oh, os tumultuários das ausências. Pauliceia, a grande boca de mil dentes, e os jorros dentre a língua trissuca, de pus e de mais pus de distinção. Giram homens fracos, baixos, magros, serpentinas de entes frementes a se desenrolar. Estes homens de São Paulo, todos iguais e desiguais, quando vivem dentro dos meus olhos tão ricos, parecem-me uns macacos, uns macacos. A escalada, maçonariamente. Alcantilações, ladeiras sem conto. Estas cruzes, estas crucificações da honra, não há ponto final no morro das ambições. As bebedeiras do vinho, dos aplaudires, campanhações, cospe os fardos. São Paulo é trono, e as imensidões das escadarias. Queres te assentar no píncaro mais alto? Catedral? Estas cadeias de virtude. Tripinga-te, os empurrões dos braços em segredo. Principiarás escravo, irás a Chico Rei. Há a fita de série no Colombo, o empurrão na escuridão, filme nacional. Adeus lírios de Cubatão para os que andam sozinhos. Sono tretustuni peri ragazzini. Estes 1000 quilos da crença. Tripinga-te, alcançarás o sólio e o sol sonante. Cospe os fardos, cospe os fardos. Vê que facilidade as tais asas? Toca a banda da piaromosca, pá 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 pum. Toca a banda da polícia, taratatatim. És rei, olha o rei nu. Que é dos teus fardos, Hermes Pança? Deixai-os lá nas margens das escadarias, onde nas violetas corria o rio dos olhos de minha mãe. Sossega, és rico, és grandíssimo, és monarca. Alguém agora tus virá trazer. E ei-lo na curu do vesgo olho na treva. Rua de São Bento. Triângulo, há navios de vela para os meus naufrágios. E os cantares da Uiara Rua de São Bento. Entre estas duas ondas plúmbias de casas plúmbias,
As minhas delícias das asfixias da alma. Há leilão, há feira de carnes brancas, pobres arrozais, pobres brisas sem pelúcias lisas a alisar. A cansalha, a bolsa, as jogatinas. Não tenho navios de vela para mais naufrágios. Faltam-me as forças, faltam-me o ar. Mas qual? Não há sequer um porto morto. Quem odense de tarantela? Ya. São as califórnias de uma vida milionária numa cidade arlequinal. O clube comercial, a padaria espiritual. Mas a desilusão dos sombrais amorosos põe ma jorração temporaire sans ente. Minha loucura, acalma-te. Veste o waterproof dos tambéms. Nem chegarás tão cedo à fábrica de tecidos dos teus êxtases. Telefone além 3991. Entre estas duas ondas plúmbias de casas plúmbias, vê, lá nos muito ao longe do horizonte, a sua chaminé de céu azul. O rebanho. Minhas alucinações! Vi os deputados, chapéus altos sob o pálio vesperal, feito de mangas rosas, saírem de mãos dadas do Congresso, como um possesso num acesso em meus aplausos aos salvadores de meu estado amado, desciam inteligentes de mãos dadas entre o trepidar dos táxis vascolejantes, a rua Marechal Deodoro. Minhas alucinações, como um possesso num acesso em meus aplausos aos heróis do meu estado amado e as esperanças de ver tudo salvo. 2.000 reformas, 3 projetos emigram os futuros noturnos. E verde, verde, verde. Minhas alucinações. Mas os deputados chapéus altos mudavam-se pouco a pouco em cabras. Crescem-lhe os cornos, descem-lhes barbinhas. E vi os chapéus altos de meu estado amado, com os triângulos de madeira no pescoço, nos verde esperança sob as franjas de ouro da tarde, se punham a pastar, rente do palácio do senhor presidente. Minhas alucinações. Tietê. Era uma vez um rio. Porém os borbas gatos dos ultranacionais experiamente. Havia nas manhãs cheias de sol do entusiasmo, as monções da ambição e as gigantes vitórias. As embarcações singravam rumo do abismal, descaminho a roubos, lutas, setas, cantigas, povoar. Ritmos do Brecheré, a santificação da morte, foram-se os ouros. E o hoje das turmalinas. Nadador, vamos partir pela via de um Mato Grosso? Mais 10 braçadas. Kinamigone. Hat Stories. Meia de seda. Vado a pranzare com la route. Ode ao burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês. A digestão bem feita de São Paulo. O homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns 1000 réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam o printemps com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho dono das tradições. Fora os que algarismam as manhãs. Olha a vida dos nossos setembros. Fará sol, choverá, arlequinal. Mas à chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais. Morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury. Padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar, conto e 500. Mas nós morremos de fome. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma. Ó purê de batatas morais. Ó cabelos nas ventas. Ó carecas. Ódio aos temperamentos regulares.
ódio aos relógios musculares, morte e infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempiternamente as mesmices convencionais. De mãos nas costas, marco eu o compasso. Eia! 2-2, primeira posição, marcha. Todos para a central do meu rancor inebriante. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morte ao burguês de giolhos, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão. Fora, fora o bom burguês. Tristura. Un rose dans les ténèbres. Mallarmé. Profundo. Imundo meu coração. Olha o edifício, matadouros da Continental. Os vícios viciaram-me na bajulação sem sacrifícios. Minha alma corcunda como a Avenida São João. E dizem que os polichinelos são alegres. Eu nunca enguisos nos meus interiores arlequinais. Pauliceia, minha noiva. Há matrimônios assim. Ninguém os assistirá nos jamais. As permanências de ser um na febre. Nunca nos encontramos. Mas há rendezvous na meia-noite do Armenonville. E tivemos uma filha, uma só. Batismos do Senhor Cura Bruma. Água benta das garoas monótonas. Registrei-a no cartório da Consolação. Chamei-a Solitude das Plebes, pobres cabelos cortados da nossa monja. Domingo. Missas de chegar tarde, em rendas e dos olhares acrobáticos. Tantos telégrafos sem fio. Santa Cecília regurgita de corpos lavados e de sacrilégios picturais. Mas Jesus Cristo nos desertos, mas o sacerdote do confiteor, catrastar, futilidade, civilização. Hoje quem joga? O paulistano. Para o Jardim América das Rosas e dos Pontapés. Friedenreich fez gol. Corner. Que juiz! Gostar de Bianco? Adoro. Qual Bartô? E o meu xará maravilhoso? Futilidade, civilização. Mornamente em gasolinas, 35 contos. Tens 10.000 réis? Vamos ao curso. E filar cigarros a quinzena inteira. Ir ao curso é lei, viste Marília? E filhos, que vestido, pele só. Automóveis fechados, figuras imóveis, o bocejo do luxo, enterro. E também as famílias dominicais por atacado entre os convenientes perenemente. Futilidade, civilização. Central, drama de adultério. A Bertine arranca os cabelos e morre. Fugas, tiros, tom mix. Amanhã fita alemã, de beiços. As meninas mordem os beiços pensando em fita alemã. As romas de petrônio. E o leito virginal, tudo azul e branco. Descansar, os anjos, imaculado. As meninas sonham masculinidades. Futilidade, civilização. O domador. Alturas da avenida, bonde 3. Asfaltos, vastos, altos repuxos de poeira, sob o arlequinal do céu ouro-rosa-verde. As sujidades implexas do urbanismo. Filetes de Manuelino, calvícies de Pensilvânia, gritos de goticismo, na frente do tram da irrigação, onde um sol bruxo se dispersa num triunfo persa de esmeraldas, topázios e rubis. Lânguidos Botticellis a ler Henri Bordeaux, nas clausuras sem dragões dos torreões. Mário, paga os 200 réis. São 5 no banco, um branco, um noite, um ouro, um cinzento de Tísica e Mário. Solicitudes, solicitudes. Mas olhai, ó meus olhos saudosos dos ontens, esse espetáculo encantado da avenida. Revivei, ó gaúchos paulistas ancestremente, e ó cavalos de cólera sanguínea. Laranja da China, laranja da China, laranja da China.
abacate, cambucá e tangerina. Guardate! Aos aplausos do esfuziante clown, heróico sucessor da raça eril dos bandeirantes, passa galhardo um filho de imigrante, louramente domando um automóvel. Anhangabaú. Parques do Anhangabaú nos fogaréus da aurora. Ó larguezas dos meus itinerários! Estátuas de bronze nu correndo eternamente num parado desdém pelas velocidades. O carvalho votivo escondido nos orgulhos do bicho de mármore parido no salão. Prurido de estesias perfumando em rosais o esqueleto trêmulo do morcego. Nada de poesia, nada de alegrias. E o contraste boçal do lavrador que sem amor afia a foice. Estes meus parques do Anhangabaú ou de Paris, onde as tuas águas, onde as mágoas dos teus sapos. Meu pai fora rei. Foi, não foi, foi, não foi. Onde as tuas bananeiras? Onde o teu rio frio escanecido pelos nevoeiros, contando histórias aos sacis? Meu querido palimpsesto sem valor, crônica em mau latim, cobrindo uma écogla que não seja de Virgílio. A caçada. A bruma neva, clamor de vitórias e dolos, Monte São Bernardo sem cães para os alvíssimos, cataclismos de heroísmos, o vento gela, os cinismos plantando o estandarte, enviando para todo o universo novas cartas de vaz caminha. Os abéis quase todos muito ruins a escalar em lama a glória, cospe os fardos. Mas sobre a turba adejam os cartazes de papel e tinta, como grandes mariposas de sonho queimando-se na luz. E o machixe do crime paludinho, na eternização dos 3 dias, tripudiar esgaios, roubar, vencer, viver-os respeitosamente no crepúsculo. A velhice e a riqueza têm as mesmas cãs. A engrenagem trepida, a bruma neva. Uma síncope. A sereia da polícia que vai prender um bêbado no Piques. Não há mais lugares no Boa Vista triangular. Formigueiro onde todos se mordem e devoram. O vento gela. Fermentação de ódios egoísmos para o caninha de odos progredires. Viva a virgem vaga desamparada, malfadada. Em breve não será mais virgem nem desamparada. Terá o amparo de todos os desamparos. Tossem o diário, a plateia, lívidos 12 anos por um tostão. Também quero ler o aniversário dos reis, honra ao mérito. Os virtuosos hão de sempre ser louvados e retratificados. Mais um crime na moca. Os jornais estampam as aparências dos grandes que fazem anos, dos criminosos que fazem danos, os 40 graus das riquezas. O vento gela. Abandonos, ideais pálidos, perdidos os poetas, os moços, os loucos. Nada de asas, nada de poesia, nada de alegria. A bruma neva, arlequinal, mas viva o ideal. God save the poetry. A Badlitz da minha filha monja, no Cadillac mansa e glauca da ilusão, passa o Oswald de Andrade mariscando os gênios entre a multidão. Noturno. Luzes do Cambuci pelas noites de crime. Calor. E as nuvens baixas, muito grossas, feitas de corpos de mariposas, rumorejando na epiderme das árvores. Gingam os bondes como um fogo de artifício sapateando nos trilhos, cuspindo um orifício na treva cor de cal. Num perfume de heliotrópios e de poças gira uma flor do mal. Veio do Turquestã e traz olheiras que escurecem almas. Fundiu esterlinas entre as unhas roxas nos oscilantes de Ribeirão Preto. Batatas tofã. Luzes do Cambuci pelas noites de crime. Calor. E as nuvens baixas muito grossas, feitas de corpos de mariposas, rumorejando na epiderme das árvores. Um mulato cor de ouro com cabeleira feita de alianças polidas. Violão. Quando eu morrer, um cheiro pesado de baunilhas oscila a tomba e rola no chão, ondula no ar a nostalgia das baias. E os bondes passam como um fogo de artifício sapateando nos trilhos, ferindo um orifício na treva cor de cal.
Batata assa tofan, calor, os diabos andam no ar, corpos de nuas carregando as lassitudes dos sempre imprevistos e as almas acordando às mãos dos enlaçados, idílios sob os plátanos, e o ciúme universal às fanfarras gloriosas de saias cor-de-rosa e gravatas cor-de-rosa, balcões na cautela latejante onde florem iracemas para os encontros dos guerreiros brancos. Brancos? E que os cães latam nos jardins. Ninguém se importa. Todos embarcam na alameda dos beijos da aventura. Mas eu, estas minhas grades em girândolas de jasmins, enquanto as travessas do cambuci nos livres da liberdade dos lábios entreabertos. Arlequinal. As nuvens baixas muito grossas, feitas de corpos de mariposas, rumorejando na epiderme das árvores. Mas sobre estas minhas grades em girândolas de jasmins, o estelário delira em carnagens de luz, e meu céu é todo um rojão de lágrimas, e os bondes riscam como um fogo de artifício sapateando nos trilhos, jorrando um orifício na treva cor-de-cal. Batata astofan. Tu, morrente chama esgalga, mais morta ainda no espírito. Espírito de fidalga que vive de um bocejo entre dois galanteios e de longe em longe uma chávena da treva bem forte. Mulher mais longa que os pasmos alucinados das torres de São Bento. Mulher feita de asfalto e de lamas de várzea, toda insultos nos olhos, toda convite nessa boca louca de rubores. Costureirinha de São Paulo, ítalo-franco, luso, brasílico, saxônica. Gosto dos seus crepusculares e por isso mais ardentes, bandeirantemente. Lady Macbeth, feita de névoa fina, pura neblina da manhã. Mulher que és minha madrasta e minha mãe. Trituração ansensorial dos meus sentidos. Risco de aeroplano entre Mogi e Paris. Pura neblina da manhã. Gosto dos teus desejos de crime turco e das tuas ambições retorcidas como roubos. Amo-te de pesadelos taciturnos, materialização de Canaã do meu Paul. Nevermore. Emílio de Menezes insultou a memória do meu Paul. Oh, incendiária dos meus aléns sonoros, tu és o meu gato preto, tu me esmagaste nas paredes do meu sonho, este sonho medonho, e serás sempre morrente chama esgalga meio fidalga, meio barregã, as alucinações crucificantes de todas as auroras do meu jardim. Coloque sentimental. Tenho os pés chagados nos espinhos das calçadas, Higienópolis, as Babilônias dos meus desejos baixos, casas nobres de estilo, enriqueceres em tragédias, mas a noite é toda um véu de noiva ao luar. A prealmar dos brilhos das mansões, o jazz band da cor, o arco-íris dos perfumes, o clamor dos cofres abarrotados de vidas, ombros nus, lábios pesados de adultério, e o rouge, cogumelo das podridões, exércitos de casacas eruditamente bem talhadas, sem crimes, sem roubos, o carnaval dos títulos, se não fosse o talco a Deus sacos de farinha, impiedosamente. Cavalheiro, sou conde, perdão. Sabe que existe um brás, um bom retiro? Apre! Respiro. Pensei que era pedido. Só conheço Paris. Venha comigo, então. Esqueça um pouco os braços da vizinha. Percebeu, hein? Dou-lhe gorjeta e cálice. O sultão tem 10.000, mas eu sou conde. Vê? Estas paragens trevas de silêncio, nada de asas, nada de alegria. A lua, a rua toda nua, as casas sem luzes e a mirra dos martírios inconscientes. Deixe-me pôr o lenço no nariz, tenho todos os perfumes de Paris. Mas olhe, embaixo das portas a escorrer, para os esgotos, a escorrer, um fio de lágrimas sem nome. Religião. Deus, creio em ti, creio na tua Bíblia. Não que a explicasse eu mesmo, porque a recebi das mãos dos que viveram as iluminações. Catolicismo, sem pinturas de Calixto. As humildades, no poço das minhas erronias, vi que reluzia a lua dos teus perdoares.
Rio-me dos luteros parasitais e dos orgulhos soeses que não sabem ser orgulhosos da verdade, e os maçons que são pecados vivos e que nem sabem ser pecado. Minhas culpas e meus tresvarios, e as nobilitações dos meus arrependimentos chovendo para a fecundação das Palestinas. Confessar. Noturna em sangue do Jardim das Oliveiras, naves de Santa Efigênia, os meus joelhos criaram escudos de defesa contra vós. Cantai como me arrastei por vós, dizei como me debrucei sobre vós, mas dos longínquos veio o Redentor, e no poço sem fundo das minhas erronias vi que reluzia a lua dos seus perdoares. Santa Maria, Mãe de Deus, a minha Mãe da Terra é toda os meus entusiasmos. Dai-lhe os meus dinheiros em minhas mãos também. Santa Maria dos olhos verdes, venho depositar aos vossos pés verdes a coroa de luz da minha loucura. Alcançai para mim a hospedaria dos jamais iluminados. E esse foi Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade. É bom lembrar que Pauliceia Desvairada foi nosso episódio 57, publicado em 9 de abril de 2021, mas lá apenas com os poemas Paisagem número 1, Paisagem número 2, Paisagem número 13, Paisagem número 4, onde ele fala da terra da garoa, né, dessas alterações climáticas de São Paulo, e a gente pensou, então, na ocasião do meio de Pauliceia, estes 4 poemas para fazer um episódio só. Então você já vai encontrar no nosso catálogo um episódio com esse nome. Porém, hoje a gente faz completa, né? Perpassa todos os outros poemas que são Inspiração, O Trovador, Cortejo, A Escalada, Rua de São Bento, O Rebanho, Tietê, Ode ao Burguês, famosíssimo, Tristura, Domingo, O Domador, Anhangabaú, A Caçada, Noturno, Tu, Coloque Sentimental e Religião. Ficou de fora apenas, para completar a Pauliceia, as Enfibraturas do Ipiranga, que, por ser um drama, exige vozes, né? Exige uma produção mais cadenciada. Nunca realizamos nenhum drama, né, no formato. Até já pensei em Édipo Rei várias vezes, mas seria pelo menos legal ter um coro, né? Então, quem sabe a gente faça uma parceria aí com o Grupo Danco. Bruna, tá me ouvindo? Né? Um dos nossos apoiadores, o Bruno, tem um grupo de teatro dele, que é aqui da nossa cidade, inclusive. E tem essa possibilidade. Sem pressão nenhuma, fica como desafio pra quem sabe lá pela 10ª temporada, lá em 2030, tá? Mas a gente pode até ir até eles com o microfone, né? Claro. E fazer no local deles, enfim. E daí a gente tá quase completando o livro, então praticamente seria mais uma parte completa. Só falta as Enfibraturas do Ipiranga, que é um pouquinho longo, são várias páginas, porque é um drama, mas daí então... Pauliceia Desvairada tem o famosíssimo prefácio interessantíssimo. Que a gente já fez também, A gente já fez. Então, o prefácio e mais os poemas, a gente já tinha feito mais da metade do livro. Agora a gente meio que completa a Pauliceia. Só fica mesmo as Enfibraturas do Ipiranga, que é o último ali, que fecha o livro, né? E o Mário, ele indica no prefácio, quem não souber honrar, não leia Ode ao Burguês. Quem não souber rezar, não leia Religião. A gente ouviu ali, né? As fofocas na igreja, né? Ficou muito interessante aquela música sacra de fundo e tudo que ele fala, né? As pessoas fofocando, interessadas no externo, na vida do outro, né? Quem não souber desprezar, a escalada. Quem não souber sofrer, coloque sentimental, né? E daí ele diz, já ficam algumas dicas, né? Pra nossa interpretação. Apesar que ele diz, repuga-me dar a chave de meu livro. E ainda sobre a ordem dos poemas, repuga-me com o efeito que Musset chamou l'art de servir à point et d'événement bien cuit, que significa a arte de servir um final bem cozido, né? Então, fazer tão acabado que não sobre nada pro leitor decidir, né? Ou interpretar. Pelo contrário, ele não quer isso. É engraçado que a gente já trouxe autor, qual que é o mesmo? O Tchekov, né?
que ele deixa aberto pro leitor. Isso. Pro leitor interpretar. Aqui não, né? Que ele quer dar todas as respostas. E daí, em Pauliceia, o Mário se apresenta como louco, né? Você viu em vários momentos, ele usa o termo arlequim, o adjetivo arlequinal. Nossa, muito. Usou várias vezes. Ele fala na abertura do livro, ali no prefácio, Maomé apresentava-se como profeta. Julguei mais conveniente apresentar-me como louco. Isso explica a capa do livro, isso explica toda a textura, por quê? Uma das capas, no caso, né, porque teve várias edições, o livro saiu em 1922, marco ali da Semana de Arte Moderna, que foi nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, acabamos de completar 104 anos da semana, falamos tanto disso ontem no clube, foi super legal. Nossa. Teve encontro sobre o Mário de Andrade, né? Isso mesmo. Daí, o Arlequim vem do italiano Arlecchino, que é um famoso personagem cômico também de drama, né, da Commedia dell'arte italiana, e ele é conhecido como um servo ágil, colorido, brincalhão, aquele bobo da corte, em outras palavras, né, Lucas? Mas aquela roupa dele é um tecido de fantasia, tipo, com vários losangos coloridos, né? Então, triângulos, losangos, enfim, é uma textura, assim, bem... E daí o Mário, ele usa essa ideia do Arlequim para dizer que é louco, no sentido de que a gente vê o quão lúcido ele tá, porque ele faz várias correlações, né? Eu vou falar primeiro da parte técnica do livro, que é essa questão da polifonia poética e as outras questões que ele trabalha, que são duas. Os versos harmônicos, né? Eu vou explicar isso aqui, vamos lá. Então, assim, a gente vai ver muitas aliterações juntas e bem combinadas, né? Muitas mesmo. E isso é polifonia. O que é a polifonia? Muitas vozes também ao mesmo tempo dando várias ideias. Vamos falar, só pega a religião, que é esse exemplo que a gente estava falando. Você viu quantas entradas de diálogo totalmente desconectados, né? Que é esse ouvir uma fofoca das pessoas ali num ambiente aberto. Então, muitas vozes. Polifonia está para muitas vozes. Sim. E poética, porque ele dá essa roupa da poesia. Então, com essas muitas vozes, discursos, muitas perspectivas, os tons dos versos. E, além das aliterações, a gente tem o que ele vai, então, explicar, né, como o verso harmônico. E, olha só, nada de asas, nada de poesia, nada de alegrias, se repetiu em algumas delas. E o reconhecimento muito forte, porque é uma homenagem a São Paulo, que se queria, né? São Paulo até então era bem provinciano, né? Era uma província, a capital era Rio de Janeiro. Só que tinha toda essa força da República Velha do café com leite, né? Porque a gente tinha São Paulo e Minas, né? Um com café, outro com leite, cada qual Minas com café, São Paulo com leite, cada qual puxando a sua economia dali, tentando crescer e ser um grande centro. E São Paulo é, assim, o epicentro do movimento modernista. No Teatro Municipal de São Paulo acontece, então, essa semana, que é o marco inaugural, né, desta escola, que vem para derrubar simbolismo e parnasianismo, os corretos, os retos. Mas, então, quando ele faz essa poesia também em Pauliceia, ele reconhece que a cidade se tornava um pouco também de futilidade a civilização, né, tem esses dois termos juntos. E, olha, no misto ítalo-franco-luso-brasileiro-saxônica, vamos dizer que um gentílico composto bem miscigenado, né, do jeitinho brasileiro, já era o reflexo daquele Brasil moderno do início do século passado. Né? Aí Mário explica os seus poemas explica de alguma forma, né, no seu prefácio, que a gente já falou dele, mas aqui, já que agora a gente trabalhou todo o livro, né, trabalhar essa questão técnica. Ele diz assim, que a música, você sabe, né, Lucas? O quão musicista o Mário. Tá, termina de falar pra ver se eu sei mesmo. Não, um grande pianista ele foi, né? Sim. A gente comenta isso, né, no prefácio interessantíssimo. Isso. E daí ele fala que a música, ela tá muito mais evoluída que a poesia, porque lá no século VIII, a música já entende o que é a harmonia de uma forma diferente para fazer suas composições e muda a forma de fazer música. E ele fala que aqui a poesia, até o século XIX, ali na França, que é quando começa a mudar. Assim, até então era tudo muito dentro de caixinha, rimado e metrificado, com decassílabos ou versos alexandrinos, ou redondilhas maiores e menores, enfim, era tudo muito dentro. E no romantismo a gente tem os versos livres, mas engane-se em pensar
que, no romantismo não, no modernismo, engana-se em pensar que não é tudo muito bem lapidado e cuidado, porque olha como ele explica a harmonia em uma dos poemas que você acabou de ouvir. Ele fala assim, ó, é a combinação de sons simultâneos, por exemplo, arroubos, luta e seta, cantigas, povoar. Essas palavras não se ligam diretamente, mas cada uma é uma frase. Ele entende assim, é um período elíptico, é reduzido ao mínimo telegráfico. Então, arroubos é uma informação, lutas é outra, seta, cantigas, povoar. Se ele pronuncia roubos, que como ele não faz parte da frase, né, não é assim uma melodia que continua rimando com outras coisas e tal, a palavra chama atenção, mas ela fica insulada, ela fica sozinha, ao mesmo tempo ela fica vibrando à espera de uma outra frase que faça ela ter mais sentido, e que não vem, segundo ele. Sim. Aí fala lutas em seguida de arroubos, não dá conclusão alguma a arroubos, mas também não deixa você esquecer a primeira palavra, fica vibrando com ela, fica vibrando junto, fazendo harmonia. Você que é músico vai completando aí o seu pensamento. É a explicação do Mário, tá? As outras vozes fazem o mesmo. Assim, em vez de melodia, que seria só uma frase gramatical, a gente tem um arcode arpejado, uma harmonia. É isso que ele compõe na Pauliceia Desvairada, o verso harmônico. É assim que ele chama, que ele explica o verso harmônico. Arpejado, digamos que ele pega uma nota e desmembra essa certa escala que se chama arpejo, né? Dentro dessa escala, então poderia ser interpretado dessa forma, né? Dentro de uma determinada palavra, o assunto ali, você ter toda essa escala que nasce dessa frase, ou dessa Isso, palavra. Exato, que vai evoluindo, vai te dando um conceito novo, mas aquele conceito novo que entra por si só já é uma coisa só. O arpejo tem uma ideia crescente ou decrescente também, sempre. Legal. Então, daí ele completa dizendo, mas se em vez de usar só palavras soltas, uso frases soltas, mesma sensação de superposição, não já de palavras notas, mas de frases melodias, portanto polifonia poética. E daí em Pauliceia então usam-se o verso melódico, como São Paulo é um palco de bailados russos, e o verso harmônico, a cansalha, a bolsa, as jogatinas, ou arroubos, lutas, setas, povoar. Né? A polifonia poética vai aparecendo em 1, 2, enfim, mais versos consecutivos. Por exemplo, aqui outra, a engrenagem trepida, a bruna neva. Que tal? Sim. Daí ele diz, não se esqueça, porém, que outro virá destruir tudo que construir. Né? Assim como eles chegaram dando marretadas, né, no parnasianismo, no simbolismo. Então, isso bem emblemático também, né, da fala dele. Eu lembro do prefácio, quando a gente fez, a gente falou sobre isso, de ele tá fazendo algo novo, mas ainda sabe que alguém pode vir e destruir tudo aquilo que está sendo feito novo, né? Que, inclusive a gente viu, né? É o manifesto antropofágico que a gente viu em Buenos Aires, né? Ah, sim, nós que vimos tá lá do Malba. em Buenos Aires, sei lá por qual motivo, mas tá lá. Tá no museu, né, de Buenos Aires. Sim, a Tarsila junto tá lá também. Junto com o Abapuru lá também. Tinha que voltar pro Brasil, essas coisas. Mas sabe o que? Mas, ontem a gente descobriu por quê. A Argentina era a Europa pra gente. Eles se acham século passado. um pouco europeus, né, na verdade. Não, mas inclusive tem um momento que no prefácio o Mário cita a Argentina, que era rica, né? Era o ponto, o epicentro, digamos, da riqueza da cultura. Por isso que obras como da Tarsila do Amaral, né? Tudo isso que ela fez tá lá, né? Tá no Malba, a gente visitou. Só para fechar a polifonia poética, talvez você já tenha ouvido falar do Bakhtin, né? Ele analisa a obra de Dostoiévski a partir do conceito da polifonia poética, né? Se você é um estudioso de literatura. E também ele cita diretamente algumas dessas vozes no prefácio, né? Ele fala muito do Bilac, criticando Bilac, fala do Victor Hugo, para usar como uma comparação, fala de Wagner, de Rimbaud, não é Rimbaud, é Rimbaud, aqui é outra pessoa. Outro poeta, não é o Arthur Rimbaud. Não, o Arthur Rimbaud é o francês, o Rimbaud, que ele fala que é outro. Fala do Renan, entre outros, né? Daí ele fala, você está reparando de que maneira costuma andar sozinho, né? Bem polifônico, né?
Sim. E o livro sai justamente num contexto de mudança no mundo, né? A gente já falou disso em outros momentos. A psicanálise do Freud já tinha estourado, a Revolução Industrial já tinha mudado a forma das pessoas pensarem, a Primeira Guerra já tinha acontecido. O Einstein veio com a teoria da relatividade, dizendo que o tempo para Diana é diferente do tempo para o Lucas, e entre outras coisas, né? Então, uma quebra radical da física clássica que vem com esse novo elemento no século XX. E os artistas percebem, temos que fazer algo novo para mostrar que tá diferente o mundo. Assim como na arte também, né? O expressionismo, então... Isso, claro. Tem toda essa corrente que eu não citei aqui, mas tinha o cubismo, o futurismo, o expressionismo, impressionismo, né? Tudo ali. Então eles pegaram todas essas vanguardas europeias, Charles Chaplin no cinema mudo e tantas outras coisas, e criam o modernismo. A gente falou isso amplamente, a aula vai entrar no ar daqui a alguns dias no canal do Leitura. Então foi falado com muito mais profundidade no Clube Leitura de Ouvido, que aconteceu quinta-feira, ontem, né? Se você está ouvindo na data da publicação, você já perdeu, então agora você tem Mas você pode entrar pro próximo. Você pode entrar de apoiador e participar do próximo, que vai ser Virginia muito especial. Woolf. Né? Virginia Woolf, no mês da mulher, a gente Virginia vai Woolf trabalhar. E logo depois, no outro mês, Arthur Conan Doyle. Talvez você tenha ouvido, já invertido isso em episódios anteriores, a gente fez um ajuste de agenda, tá? Por isso, a gente inverteu a Virginia, colocou ela em março e o Doyle com Sherlock Holmes em abril. Então entra aí como apoiador para participar desses encontros do Clube Leitura de Ouvido, que acontece mensalmente. Os nossos apoiadores também recebem outras recompensas, que é entrar nos créditos finais do episódio, receber o estudo aprofundado toda semana junto com a arte de capa e o clube, né? E o Clube Leitura de Ouvido. É isso aí. E os nossos apoiadores são eles: Adriano Sanico Padilha, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancli Lima, Ana Carolina Vieira Ferreira Araújo, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Antony Cruz, Alete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Dan, Carmen Oliveira Mazili, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Edgar Bessa, Projeto Ciência de Pés Descalços, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Felipe Cronato, Flávia Meira Marques, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, João Ildeu de Araújo, Jorge Machado, Juliana Dúlios, Leoneide Damasceno, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luiz Fernando Garcia, Marco Oliveira Salves de Vasconcelos, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marilu Lourenço Rosas, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocarnia, Olivia Veronese, Roberto Hiromi Sonoda, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibus Cavalente, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores. Para se tornar um apoiador é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. R$20 ou mais você recebe todas as recompensas e entra como um dos nossos produtores executivos aqui do Leitura de Ouvido, que fazem muito mais do que ser o produtor executivo, né? Porque eles às vezes são até produtores, tem alguns apoiadores que dão sugestões, né? Pra gente. Então, o produtor... É que o produtor executivo no cinema, né, é meio que aquele cara que... Ele não trabalha muito, só paga. É o meio cara que dá a grana só, né? Mas aqui no episódio eles colaboram de verdade com a produção com sugestões, né, dos episódios e, enfim, sugestões que fazem crescer ainda mais o podcast. E a gente se vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.